vezes no mesmo coqueiro. Para fora, você não vê mais cipó, você não vê mais caixa de batalá, você não vê mais semente, né? Quando o pessoal chega aqui, uma vez eu dei uma bola dessa, você vê, uma coisa simples, né? Eu dei de presente para a turista, cada vez que ela passava por mim, ela me agradecia aquela bola, né? Então, a gente vê um monte de cipó, de caixa, eles veem uma coisa aqui extraordinária. Então, é uma coisa vendável, tanto para as pessoas que compram bastante também, o pessoal de fora, senão não tinha tanta gente sobrevivendo do artesanato. É complicado porque a gente só tem a única diferença entre a gente e as outras pessoas, eu acho que a gente não dá tanto valor ao materialismo, mas a gente vive normal, tem as necessidades, mas a essência do modo de viver, né? A liberdade é muito importante para a gente, a liberdade de pensar, de agir. Mas eu não considero igual a todo mundo. É mais no visual, por exemplo. A aparência, o modo de viver difere um pouco do restante da sociedade, mas fora isso... O consumismo, por exemplo, a gente não tem isso tão exacerbado assim, mas tipo assim, o consumismo existe, né? A gente tem nosso lado consumista também, né? Mas não é pra, sei lá, que tem que ir no cabeleireiro todo fim de semana, né? Os valores são outros, as nossas necessidades são outras, assim. Dá importância a coisas diferentes. Igual morar num lugar desse, por exemplo, a gente não suportaria. Segura aqui, eu vou lá pegar. Né? E eu já não suportaria morar na cidade. Se a gente tiver, né, que sair daqui para descolar outro lugar para morar, não vai ser na cidade. Ou a gente pega a estrada de volta. As nossas necessidades são diferentes. Então, por a nossa necessidade ser diferente, o nosso comportamento também é. E isso às vezes gera uma certa incomodação das outras pessoas. E essa incomodação é onde acontece aquele preconceito, que, como eu falei, às vezes um preconceito velado, mas você sente. Né? Às vezes muito sutil, às vezes nem tanto. A gente percebe no olhar, né? A gente tem muito de perceber as intenções das pessoas no olhar. Né? Muitas vezes a gente saca isso. Né? Até mesmo pela experiência de vida e tal, né? Muita coisa a gente saca, assim. Mas não é tão forte. Porque tem lugares que é pior. Tem lugares que a Alta Floresta é mais receptiva? A Alta Floresta é muito receptiva. É super bacana. Morar aqui é legal. Toda cidade tem seus poréns. Toda cidade tem. Eu acho que a gente começa a se sentir mais pertencente à comunidade, assim, quando a gente começa a se incomodar com as coisas que acontecem, né? A gente tem as portas do museu abertas pra gente sempre, que a gente precisar de alguma coisa. As oficinas que aconteceram foi lá, né, de bonsai, de buriti, mas nada, né, assim, você é ligado a isso, né? Isso por exemplo, sempre que existe uma feira, a gente é convidado a expor. Quando vai rolar uma peça, uma coisa, as pessoas que nos conhecem nos convidam para ir lá, olhar, tal, dar uma opinião do que foi, tipo, como aconteceu com a peça de teatro que
que a gente assistiu. Depois ele perguntar para mim, pô, o que você achou, tal, dá uma opinião. Mas o nosso artesanato, ele nos leva para uma outra direção. Né? A gente está sempre aberto a ensinar, passar o nosso conhecimento para frente, coisa que aconteceu no IAV, como as oficinas que a gente foi convidado para ministrar, as oficinas que foram feitas lá no museu, o projeto de escola, como é que chama? Mais educação. Mais educação, que a gente foi convidado para dar uma oficina para as crianças. Então, os convites acontecem esporadicamente. A gente também tem muito disso, de gostar de ficar aqui em casa. Né? A gente sai para a rua quando tem necessidade. O nosso trabalho é feito mais nos barzinhos à noite, a gente para, bate papo, vai vender. Né? E o ficar parado numa praça expondo já é uma coisa mais do passado, né? Quando a gente estava andando de BR, chegava numa cidade, até por estar hospedado num hotel ou estar dormindo na praça, acampado, numa barraca, né? Mas as nossas necessidades são diferentes em relação a isso. O expor, às vezes, é mais para produzir do que propriamente para vender. Porque o vender a gente vende mais à noite, nos barzinhos, numa feira que acontece. Mas correndo atrás, né? É o que eu costumo falar, eu não tenho muita paciência de ficar parada esperando acontecer. Eu gosto de correr atrás, tanto que é mais fácil as pessoas me verem nos barzinhos de mês em mês oferecendo o que eu produzo do que parada numa praça expondo, esperando virem Alguém perguntar. Vem alguém, não, mas vocês estão sempre aí, né? Nossa, se vocês estão sempre aí, detona. O que é ser normal? Por que para ser normal tem que ser todo mundo igualzinho? O ser normal é você ser do jeito que você é. Entendeu? A não ser que a pessoa ache que ser normal é porque ela sair por aí fazendo doideira. Entendeu? E aí não é assim. Mas o ser todo mundo igualzinho também não é normal. Porque as pessoas são diferentes. Existem as diferenças de pensamento, de comportamento, de valores. Né? Então, o valor em si, em relação à família, pô, é legal, a família é muito boa e tal, mas às vezes é mais legal a família lá longe, eu aqui, do que todo mundo junto. Né? Porque as cobranças, em relação a esse lance de ser normal, acaba afastando a gente. Porque a família tem uma noção de valores, tá? Que bate de frente a forma de pensar com o comportamento do resto da família. Né? Tem gente que o normal é você prestar um concurso para ser funcionário público, muito bem. Né? Mas e se você não concordar com essa história? Entendeu? Achar que essa posição política de ser funcionário público também não está tão certinho. Você está errado em pensar assim? Não está. Então, esse ser normal tem várias variáveis. E a família, ela às vezes tenta te afastar do seu modo de ser. Você tem que se adaptar à família para ser normal. E não vejo a coisa bem assim. Então, às vezes, a família é melhor. Ah, tá todo mundo bem? Tudo jóia? Então, tá bom. Mas fica lá e eu fico aqui. Até porque o nosso estar em algum lugar é muito relativo. A gente está aqui hoje. Até o modo da gente morar é uma forma de acampamento. Né? Que quando
amanhã ou depois vai dar vontade, a gente pega as mochilas, joga nas costas e vai embora. A gente não fez isso A única ainda coisa por causa dos bichos, não tem como que levar. nos prende são os bichos que a gente cria. O que acaba nos prendendo aqui é mais os bichos, os cachorros e os gatos, que não tem como colocar na mochila e pegar a estrada. Que é o que... É claro que, pô, morar num lugar desse vai querer sair pra quê, né? A gente não tem essa Acaba essa sendo uma vontade. raiz. É bacana, mas se um dia chegarem, pô, desocupa aí que a gente vai precisar, aí a gente, né, vai fazer o quê? O que vai fazer com os bichos? Vai, né, achar casa pra eles e continuar a estrada. Você valorizar as coisas pequenas, as coisas que quando você estiver lá na frente e olhar para trás, você vê que você fez aquilo e não se arrependeu. Tá? Ou não se arrepender do que você não fez. Eu acho que isso daí é o mais importante. Você viver de acordo com as coisas que você acha justo. Tá? Sem se importar em agradar as outras pessoas que estão perto de você, porque a pessoa pensa daquele jeito. Eu não vou contra a minha forma de pensar só para agradar a fulano ou ciclano. Eu sou como eu sou, gosta de mim, muito bem, gosta, foi um abraço, desculpa. Aquela ideia de viver hoje também, você às vezes se preocupa tanto em guardar para amanhã. É preciso você guardar alguma coisinha para amanhã, depois e tal, mas no caso da gente é meio que impossível, a gente não consegue. Mas não projetar a sua esperança só para amanhã. Pô, tá vivendo hoje, cara. Né? É hoje que você precisa conviver, é hoje que você precisa se alimentar. Né, hoje que você precisa, né, fazer isso. Amanhã vai precisar também, mas né, amanhã você pensa nisso. O amanhã é o dia que não existe, né? O único dia que não existe é o amanhã. O ontem rolou, né? Tem o único hoje, dia que não se faz nada. É o único dia que você não pode fazer, Marley, o único dia em que você não pode fazer nada. É fazer hoje, já é.